Alô, varandeiros! Para você ligado na varanda mais famosa do Brasil, cheguei, Thiago Jordão, El Bigodinho na área para trazer as principais informações envolvendo o bicampeão do mundo, o tricampeão da Libertadores, o Santos Futebol Clube, o maior alvinegro da terra. Vamos falar muito sobre o nosso Santos, Santos este que já começou a sua pré-temporada, meus amigos? Em pleno dia 26 de dezembro, na última sexta-feira, os atletas do Santos Futebol Clube já se reapresentaram. Vamos contar aqui para vocês como foi essa reapresentação, como vai funcionar essa pré-temporada do Santos. Comentaremos também sobre algumas transações, negociações que envolvem diretamente o maior clube da terra, o Santos Futebol Clube. Mas antes disso, deixa eu dar aquele recado legal, aquele recado maneiro da Blaze, hein? Vamos falar da Blaze. Blaze no Varanda Futebol Debate 18+. Jogue com responsabilidade, jogue Blaze. As melhores cotações do mercado, todas as estatísticas você encontra onde? Na Blaze. QR Code aqui do meu lado, aponte a câmera do seu celular até o QR Code, escaneie o código e use o cupom VARANDAVFD. E temos jogos importantes neste sábado, rodada completa da Premier League. Grandes jogos envolvendo o Arsenal, Manchester City, Chelsea, Nottingham Forest, Aston Villa, enfim, inúmeros times vão atuar neste sábado pela Premier League. E os meus palpites na Premier League são os seguintes. Acredito que o Arsenal consiga derrotar a equipe do Brighton e enxergo um empate entre Chelsea e Aston Villa jogando em Stamford Bridge, estádio da equipe do Chelsea. O Aston Villa vive uma boa crescente na Premier League. Eu acredito que eles vão endurecer a partida para o Chelsea do nosso menino Estevão, nosso da seleção brasileira, porque ele, claro, não jogou no Santos Futebol Clube. Então, jogue Blaze, jogue com responsabilidade, apenas para maiores de 18 anos e use aquele valor, claro, que não fará falta a você, porque é apenas uma brincadeira, vamos nos divertir na Blaze, até porque o Varanda é Blaze, o Neymar é Blaze e você vem pra Blaze, você também. Bom, vamos começar este vídeo falando sobre a pré-temporada do Santos, que teve início nesta última sexta-feira, dia 26 de dezembro. O Santos começou a sua pré-temporada ainda cercado de algumas indefinições. Os jogadores começaram os trabalhos de forma remota, sob orientação dos profissionais do clube, e a reapresentação no CT Pelé está agendada para acontecer no próximo dia 2 de janeiro. Porém, mesmo com o início das atividades, o planejamento para o próximo ano ainda segue em andamento tanto dentro quanto fora das quatro linhas, já que, durante o período de férias, poucas situações foram resolvidas de maneira definitiva. Por exemplo, o clube acertou a permanência de Álvaro Barreal no Santos Futebol Clube junto ao Cincinnati dos Estados Unidos e também acertou em definitivo a venda de Guilherme para o Houston Dynamo, mesmo que nenhuma dessas negociações foram oficializadas por parte do Peixe. Agora, com o período de férias encerrado, os jogadores já começam a trabalhar no Santos Futebol Clube. O alvinegro praiano possui algumas prioridades dentro da diretoria, sendo que a principal prioridade segue sendo a renovação do Neymar Júnior, que está muito bem encaminhada, e o Santos espera finalizar essa negociação até no máximo a próxima segunda-feira, tendo em vista que conta com o jogador já na reapresentação presencial no próximo dia 2 de janeiro. E o camisa 10, ele passou por cirurgia no joelho no último dia 22 e está em recuperação, com retorno previsto apenas para o dia 28 de janeiro, o que faria ele perder alguns jogos do Campeonato Paulista, como por exemplo, perderia jogos contra Novo Horizontino, Palmeiras, Guarani, Corinthians e Bragantino, e esse retorno dele estaria condicionado justamente na estreia do Santos Futebol Clube no Campeonato Brasileiro no dia 28 de janeiro contra a equipe da Chapecoense, jogo inclusive fora de casa, e na sequência ele teria ainda o clássico contra o São Paulo para disputar 2 jogos seguidos, inclusive contra o São Paulo. O Santos faz um jogo pelo Campeonato Paulista e outra partida pelo Campeonato Brasileiro. Já no mercado de transferências, o Santos concentra os seus esforços em 3 frentes principais. Como eu disse, a assinatura do novo contrato com o Neymar Júnior,
Outra prioridade é a negociação com o Independiente da Argentina pelo volante Felipe Loyola, que não houve algum avanço significativo na negociação nos últimos dias, mas o Santos ainda espera resolver de fato essa situação envolvendo o clube argentino. Porque, infelizmente, o Santos é muito mal visto no mercado. Uma hora a equipe faz uma exigência A, mas pede o lado B, pede o C, pede o D. Do nada eles mudam tudo e pedem o E, o F e o G. Enfim, as negociações com clubes argentinos são muito complicadas, mas o Santos ainda segue vivo na negociação pelo Felipe Loyola e espera concretizar essa negociação, tendo em conta que ele é justamente uma das prioridades. Já a terceira prioridade seria justamente o acerto com Gabriel Barbosa, a contratação do Gabigol. Por exemplo, nos últimos dias também não houve algum avanço significativo nas tratativas, como também não aconteceu com o Felipe Loyola. Porém, a situação do Gabriel Barbosa tem um avanço um pouco superior à situação do Loyola, porque já está acertado, por exemplo, que a vinda do atleta para o Santos será por empréstimo. Porém, o Santos e o Cruzeiro, eles ainda não se acertaram com relação à divisão dos salários. Já que o jogador recebe 2,5 milhões por mês, o Santos gostaria de pagar 1,5 milhão, enquanto o Cruzeiro pagaria 1 milhão. Só que o Cruzeiro quer pagar apenas 500 mil reais, deixando com que o Santos pagasse 2 milhões. E isso não agrada a diretoria do Santos Futebol Clube e por isso o Alexandre Matos toma a frente das negociações para tentar resolver o quanto antes essa situação, pois o alvinegro praiano gostaria de ter o Gabigol já no dia 2 de janeiro para a reapresentação do clube de forma oficial dos seus jogadores. Paralelamente a isso, o Santos Futebol Clube tenta resolver as saídas de alguns jogadores que estão fora dos planos da comissão técnica para a próxima temporada. Como, por exemplo, o Tiquinho Soares, que até chegou a ser oferecido para outros clubes do futebol brasileiro, mas até o momento nenhuma proposta oficial chegou até a Vila Belmiro. E além do mais, nós sabemos que o Santos também espera concretizar algumas transações e saídas, melhor dizendo, como a do Patrick, alguns outros jogadores que estão retornando de empréstimo, que o Santos tentará negociar, quem sabe, uma rescisão contratual. Porém, qual que é a negociação que nesse momento está mais ativa por parte do Santos Futebol Clube? E meus amigos varandeiros e varandeiras, é a negociação envolvendo o atacante Rony. Porque o Santos negocia a compra do atacante Rony junto ao Atlético Mineiro. Os valores envolvidos na negociação ainda não foram revelados. Algumas informações veiculadas pelo Felipe Silva, inclusive, da ESPN, dão informação de que seria de 3 a 4 milhões de euros, mas de forma oficial os valores ainda seguem sob sigilo. Inicialmente, o Santos queria um empréstimo, mas o Atlético Mineiro informou que, beleza, podemos emprestar o atleta para vocês, mas nós gostaríamos de que o Santos Futebol Clube pagasse todos os vencimentos do jogador, que hoje giram em torno de 1,6 milhão reais. E com isso, o Santos optou por tentar uma compra em definitivo com o atleta, que inclusive já informou o Santos Futebol Clube que topa em jogar no alvinegro praiano e que inclusive aceitaria reduzir os seus vencimentos mensais desde que o Santos oficializasse de forma definitiva a sua contratação. E nesse momento, vamos aos números do Rony, atacante que defendeu as cores do Atlético Mineiro em 2025, clube no qual ele chegou justamente nessa temporada atual de 2025. Vamos aos números do atacante com a camisa do Atlético Mineiro. Ele teve 62 jogos, com 13 gols, 5 assistências. Ele perdeu 21 grandes chances de gol e criou outras 9 oportunidades. Ele é um jogador que flutuou muito bem no campo de ataque, como nós podemos observar no seu mapa de calor. Então, o que eu penso sobre a contratação do Rony? Né? O que eu vou falar do Rony, pessoal? É o Rony, né? Jogador que foi chutado do Palmeiras no começo do ano e o Atlético Mineiro agora quer se livrar do atleta também. Por que raios ele serviria para o Santos? Eu não vejo sentido na contratação do Rony. Vou até fazer um parêntese aqui. Eu acho que o Rony é melhor que o Guilherme? Acho. Eu acho que o Rony é melhor que o Guilherme. Porém, essa melhora significa algo grandioso para o Santos? Para mim, não. O Rony é um outro Guilherme. Talvez seja um Guilherme melhorado. Eu acho, inclusive, que o Guilherme fez uma temporada superior à do Rony. Ele fez mais gols,
deu mais assistências, ele foi mais importante para o Santos do que o Rony foi para o Galo. Mas ainda assim, tem sentido você vender, por exemplo, o Guilherme por 2 milhões de reais e você vai contratar supostamente o Rony por 3, 4 milhões, por 2 milhões de dólares e você vai contratar o Rony supostamente por 3, 4 de euros? Qual que é o nexo disso? Mais caro. Se for para você pagar mais caro mensalmente para um jogador e também ter que envolver valores na compra do passe do atleta, por que o Santos não vai e traz um cara que vai resolver? Um jogador que vai chegar, colocar a bola embaixo do braço ou que pelo menos vai ajudar o Neymar, né? Ajudar Robinho Júnior, ser mais protagonista para o time do Santos. E por que nós estamos indo atrás de um jogador que já tem 30 anos? Porque com certeza o que o Santos vai fazer para o Rony vai dar um contrato ali de 2 anos. 2, 3 anos, né? Não tenho essa informação, mas a gente sabe como funcionam as negociações do Santos. E aí você imagina, o Santos contrata o Rony pagando X valor, o Rony que é um atleta que já está em baixa na carreira, não tem mais curva de evolução para esse jogador, e daqui 3 anos, 2 anos, o que vai ser do Rony? Vamos pagar caro? Vamos continuar investindo valores, investindo nesses jogadores? Por que eu fiz entre aspas? Porque não é um investimento. O Rony, no meu ponto de vista, ele não vai chegar e vai resolver a vida do Santos. E muito pior do que isso, caso o Rony não dê certo com a camisa do Santos, alguém aqui acredita que a gente vai conseguir vendê-lo por algum bom valor? Faça aqui o exemplo do Roleiser. Quando você contrata o Roleiser por 11 milhões de euros e o Roleiser dá errado, ele é um atleta ainda de 25 anos. Então, o que isso significa? Dá para dizer que o Santos consegue ali recuperar alguma parte desses valores investidos. Com o Rony isso não vai acontecer. Pode ser o mesmo parêntese com a situação do Tiquinho Soares. O Santos pagou 3 de euros para o Tiquinho Soares, não vendeu ele por 1 de dólares e agora ninguém quer o jogador. E o Santos vai ter que se livrar dele pagando os seus salários para outro clube, muito provavelmente. Então assim, não consigo entender a contratação do Rony. Reitero que eu acho que ele é até um jogador melhor do que o Guilherme, mas eu não vejo que seja um upgrade significativo para o Santos. Vai ser aquele jogador que vai irritar o torcedor. Vai ser aquele atacante que vai perder muito gol, que vai tomar decisões equivocadas. E a gente sabe que, hora ou outra, algum atacante, até mesmo o Neymar, ele vai perder um gol feito, vai tomar alguma decisão equivocada. O problema é que o Rony, nos últimos anos, ele tem feito isso demais. São 21 grandes chances perdidas para ele nessa temporada. Lá no Palmeiras, a torcida já estava de saco cheio do Rony. Então, por que raios ele serve para o Santos Futebol Clube? É de novo aquilo que eu tenho tanto batido na tecla. O Santos vai atrás de jogadores que estão em baixa. O Santos nunca contrata um jogador que está indo bem. O Santos nunca contrata um jogador com curva de potencial. Todas as nossas contratações são baseadas em jogadores que estão sendo chutados das suas respectivas equipes. E isso eu considero um grande equívoco por parte da diretoria do Santos Futebol Clube. Eu acho que essa mentalidade deveria ser mudada. E é isso, meus amigos varandeiros, minhas amigas varandeiras. Vou ficando por aqui. Thiago Jordão, El Bigodinho, muito obrigado pela presença de todos vocês aqui neste vídeo. Espero que todos tenham passado muito bem esse Natalzão, esse dia 25 de dezembro, Natal maravilhoso. Espero que todos vocês tenham passado da melhor forma possível, tenham se alimentado bastante, tenham curtido bem com todos os seus familiares ou as pessoas em que você ama. Thiago Jordão, El Bigodinho, vou ficando por aqui. Peço para que vocês deixem o seu like, se inscrevam no canal e também compartilhem esse vídeo com aquele seu amigo santista, amigo corintiano, palmeirense, são paulino, flamenguista, enfim. Compartilhem este vídeo para nós do Varanda Futebol Debate alcançarmos ainda mais pessoas e nossa família Varanda continuar crescendo cada vez mais. Eu sou o Thiago Jordão, muito obrigado pela presença de todos vocês, fiquem com Deus, um grande abraço e tchau!